Dois irmãos viajavam pela rodovia quando um grande caminhão velho começou a buzinar sem parar atrás dele. Pensando que o caminhão queria ultrapassá-los, Deli rapidamente tentou sair do caminho, mas o caminhão continuou a seguir os movimentos deles, balançando de um lado para o outro, como se estivesse brincando de forma intencional. Os irmãos ficaram furiosos, acreditando que o motorista do caminhão estava fora de si, pois até então eles não tinham tido nenhum conflito contra ele. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Jimmy, e antes de continuarmos eu vou pedir para que se inscrevam e deixem o seu like aqui no canal. E podemos também fazer uma brincadeira aqui nos comentários, onde vocês vão dar ideias de como derrotar a criatura de Jeepers Creepers de forma engraçada. O melhor comentário vai ficar fixado. Voltamos para o resumo então. Eventualmente, Deli reduziu a velocidade e o caminhão finalmente se afastou, mas o incidente estragou o humor dos dois irmãos, que estavam felizes voltando para casa. Esse encontro trouxe à mente de Lisa um assassinato que havia ocorrido naquela rodovia. O casal morto era colega de escola deles. Embora a polícia não tenha encontrado os corpos, o carro cheio de sangue foi descoberto na beira da estrada. Pensando nisso, os dois sentiram um arrepio, sabendo que os assassinos em séries costumavam dirigir caminhões velhos e sujos, igual aquele. Inicialmente, os irmãos trataram isso como uma piada, mas pouco depois, avistaram o mesmo caminhão enferrujado parado perto de uma igreja abandonada à beira da estrada. Eles ficaram horrorizados ao ver o motorista esquisito carregando sacos brancos ensanguentados para dentro de um tubo. Os contornos dos sacos pareciam com corpos humanos. Sentindo-se desconfortáveis, Lisa pediu a Deli que acelerasse enquanto pegava o telefone para ligar para a polícia, mas o telefone estava sem bateria. E para piorar, o caminhão logo começou a seguir o carro deles novamente. Deli acelerou o máximo, mas o caminhão continuava colado na traseira deles, parecendo ter sido modificado para ser mais rápido. O caminhão os atingiu, quase fazendo Deli perder o controle do carro. Frustrado e com medo, Deli xingou o motorista, que só parecia se divertir com essa situação, colidindo novamente. Percebendo que o motorista era um maníaco, os dois irmãos sabiam que tinham que fazer algo diferente. Deli fingiu sair da estrada, atravessando na beira e indo para a grama, ao lado da rodovia. O caminhão passou direto, finalmente se afastando deles. Aliviados, eles consertaram rapidamente o carro e Lisa só queria voltar para casa. Mas Deli, no entanto, estava curioso sobre o que havia visto na igreja. Ele queria investigar se o motorista do caminhão realmente era um assassino. Lisa, preocupada com a segurança, sugeriu que chamassem a polícia primeiro, pois já haviam sido atacados. No entanto, Deli argumentou que se houvesse alguém sequestrado no saco, cada minuto contaria. Relutantemente, Lisa concordou e eles dirigiram de volta para a igreja abandonada. A área ao redor da igreja estava cheia de corvos e tinha um ar de morte. Os irmãos ignoraram o mau presságio e se aproximaram cautelosamente do tubo escuro. Um cheiro horrível enchia o ar. Deli começou a gritar para dentro do tubo, mas não houve resposta. Com uma lanterna, ele tentou ver algo, mas sem sucesso. Determinado, Deli decidiu entrar no tubo para investigar. Assim que ele entrou no tubo, uma série de eventos assustadores começou a desenrolar. Lisa tentou impedir, pois ações imprudentes como essa geralmente não têm um bom desfecho de um filme de terror. De repente, um fraco pedido de socorro veio de dentro do tubo. Deli pediu à irmã para segurar seus pés enquanto ele se aproximava para tentar estabelecer contato com a pessoa no tubo. Apesar de seus esforços, a voz não respondeu mais. Quando Lisa estava prestes a puxá-lo para fora, Deli disse que viu algo se movendo lá dentro. Ele pensou que era a pessoa sequestrada, mas era apenas um grupo de ratos, o que o assustou e fez com que ele começasse a se debater. Lisa não conseguiu segurá-lo e ele acabou escorregando para dentro do tubo. Felizmente, a queda não foi alta e Deli sofreu apenas ferimentos leves. Ao perceber que seu irmão estava bem, Lisa ficou aliviada. No entanto, Deli logo avistou um saco branco amarrado e com uma corda grossa, claramente contendo uma pessoa. Ele se aproximou cautelosamente e deu de leve um chute no saco, mas não houve reação. Quando ele estava prestes a contar à irmã sobre a descoberta, uma mão agarrou seu tornozelo, revelando que a pessoa dentro do saco ainda estava viva, o que assustou Deli. Depois de se acalmar, Deli tirou a máscara do jovem, que estava pálido e com os lábios roxos, mostrando sinais de tortura. Ao retirar as bandagens da barriga do rapaz, Deli viu uma grande cicatriz costurada, indicando que o assassino havia removido algum órgão. Deli ficou horrorizado, especialmente quando o rapaz tentou falar algo antes de morrer. Percebendo que o motorista do caminhão era realmente um assassino, Deli e Lisa decidiram fugir imediatamente. Como sair pelo tubo era impossível, Deli pediu a Lisa para ir à estrada buscar ajuda e avisá-lo caso viesse o caminhão se aproximando. Ele continuou explorando o local com a sua lanterna, tentando encontrar uma saída. Ele descobriu que estava no porão da igreja, cheio de cadáveres e ferramentas muito estranhas. Enquanto isso,
Lisa esperava por ajuda na estrada, mas nenhum carro passava. Finalmente ela ouviu um motor se aproximando, mas para o seu terror, era o mesmo caminhão enferrujado. Em pânico, Lisa correu para o carro e preparou para fugir, mas logo percebeu que não era o mesmo caminhão, perdendo uma chance de pedir ajuda. Deli, por sua vez, encontrou uma mesa cheia de ferramentas estranhas e percebeu que sua situação estava piorando. Enquanto se abaixava para amarrar os sapatos, uma gota de líquido caiu no seu pé. Ele olhou para cima e viu que o teto estava cheio de cadáveres pendurados, todos com órgãos removidos e cicatrizes costuradas, inclusive o casal que eles haviam discutido antes. Lisa, ainda tentando parar um carro, viu Deli aparecer repentinamente na janela, assustando-a. Ao perceber o estado perturbado de Deli, Lisa entendeu que o que ele viu no porão a deixou traumatizado. Os dois imediatamente dirigiram o carro e saíram rapidamente. No caminho, Deli, ainda recuperando-se do choque, contou tudo o que tinha visto para sua irmã. Antes de escurecer, eles finalmente chegaram a um motel, e quando estavam prestes a sair do carro para ligar para a polícia, avistaram um caminhão seguindo em direção à igreja. Os dois imediatamente sentiram que algo estava errado. Eles correram para dentro do motel e disseram a todos que precisavam chamar a polícia. A atendente, vendo o quão nervosos estavam, pegou o telefone do balcão e discou. Enquanto esperavam ansiosamente pela chegada da polícia, o telefone público próximo tocou inesperadamente. Por um momento, os dois ficaram parados, perplexos, até que Lisa, voltando à realidade, atendeu o telefone. Do outro lado da linha, uma mulher desconhecida, que parecia conhecer bem os irmãos e sabia que eles haviam passado, começou a falar. No início, Deli não acreditou, mas a mulher descreveu com precisão o ferimento na mão dele, o rasgo em sua roupa e os corpos que ele havia encontrado no porão da igreja. Deli ficou perplexo, mas o que a mulher disse em seguida o deixou ainda mais assustado. Ela afirmou que Deli havia deixado um cheiro na igreja e que o assassino, com seu olfato aguçado, o seguiria até transformá-lo em mais um do seu troféu no porão. Embora externamente Deli demonstrasse descrença, por dentro ele estava apavorado. Felizmente a polícia chegou logo no motel. No entanto, eles duvidaram da história de Deli. Enquanto ele tentava explicar o que havia visto, a atendente correu para avisá-los que o carro deles havia sido vandalizado. Os irmãos correram para fora e descobriram que a porta do carro estava aberta e suas roupas espalhadas. A atendente relatou que viu um homem estranho cheirando suas roupas, inclusive as cuecas sujas de Deli. Antes de ir embora em direção à igreja, com a afirmação de relato de uma mulher desconhecida, a polícia não teve escolha a não ser acreditar em Deli. Eles partiram imediatamente para investigar a igreja abandonada e os irmãos finalmente sentiram um alívio ao ver que o assassino seria levado à justiça. No entanto, não sabiam que o perigo ainda estava por vir. De repente, um barulho surgiu no teto do carro da polícia. O policial no banco do passageiro, ao verificar, foi puxado para fora por algo. Até o chefe de polícia não escapou. A sua cabeça decepada foi jogada no capô do carro dos irmãos, assustando-os terrivelmente. Quando o carro parou, eles saíram cuidadosamente para investigar e viram que a viatura da polícia havia sido atacada. Aterrorizados, voltaram para o carro, avistando uma figura alta saindo da viatura policial, pegando a cabeça do policial e começando a comê-la vorazmente. Horrorizados, os irmãos aceleraram para fugir. No caminho, avistaram uma cabana de madeira e decidiram pedir ajuda ao proprietário, esperando que ela chamasse a polícia para relatar o canibal. No entanto, o idoso proprietário mostrou-se mais temeroso da polícia do que qualquer canibal, pois temia que suas numerosas gatas fossem levadas, e ele recusou o pedido dos irmãos. Quando estavam prestes a sair, perceberam que um dos espantalhos no campo era, na verdade, o canibal. O idoso furioso pegou a espingarda e advertiu o canibal a sair de sua propriedade. Quando o canibal continuou avançando, o idoso, sem hesitar, puxou o gatilho. Quem diria que o canibal, ao desviar do ataque, entrou rapidamente na cabana de madeira. No segundo seguinte, ouviram-se gritos das gatinhas. O canibal não poupava nem mesmo as gatinhas inocentes. O velho homem ficou furioso, ignorou os pedidos dos irmãos e voltou para a cabana, com a sua espingarda. Ele estava determinado a fazer com que aquele desgraçado não visse o nascer do sol no dia seguinte. Após alguns tiros ensurdecedores, os irmãos ingenuamente pensaram que o velho havia derrotado o canibal. No entanto, viram o canibal saindo da cabana carregando o velho, que estava à beira da morte. Foi a primeira vez que viram o rosto assustador do canibal. Eles se viraram e correram de volta para o carro, sem olhar para trás, colocando a marcha ré e acelerando para a estrada. Mas o canibal pulou no capô do carro. Felizmente, Lisa reagiu rapidamente, acelerou de ré e conseguiu jogar o canibal para fora do carro. No entanto, o canibal começou a andar pela estrada, como se estivesse gostando da perseguição. Os irmãos perceberam que não conseguiriam escapar tão facilmente. Então decidiram acelerar e investir contra ele. Mas o canibal, com uma agilidade incrível, deu um salto e evitou a colisão. Lisa tentou novamente, mas ele evitou o impacto mais uma vez. Foi então que perceberam que aquela criatura não era humana. Sem outra opção, Lisa acelerou mais uma vez.
Talvez por excesso de confiança, desta vez o canibal não conseguiu desviar e foi atropelado. Para garantir que ele não levantasse novamente, Lisa passou com o carro várias vezes sobre ele, até que a perna do canibal fosse decepada. Vendo o imóvel no chão, pensaram que o perigo havia passado, mas para sua surpresa, o corpo do canibal começou a se mover novamente, e uma asa surgiu em suas costas. Percebendo que ele não estava morto, os irmãos fugiram apressadamente, passando mais uma vez sobre ele. Os dois chegaram à delegacia na cidade e contaram aos policiais o que havia acontecido. Neste momento, uma mulher entrou na delegacia chamando os irmãos pelo nome. Era a mulher que havia alertado pelo telefone. Conhecida na cidade como Liam May, ela havia visto o que aconteceria com os irmãos em seus sonhos. Por isso ligou para avisá-los. Liam não sabia exatamente a origem do canibal, mas sabia que ele não podia ser morto, e a cada 23 anos, por 23 dias, ele saía para se alimentar, e qualquer coisa que comesse se tornava parte de seu corpo. Se ele comesse um membro, o membro cresceria. Se comesse um órgão interno, os órgãos regenerariam. Mesmo gravemente ferido, o canibal podia se recuperar comendo pessoas, e uma vez que escolhesse alguém, não pararia até conseguir o que queria. Enquanto conversavam, as luzes da delegacia subitamente se apagaram. O canibal havia chegado. O clima de terror se espalhou instantaneamente. Um policial foi até as celas para verificar os prisioneiros. Tudo parecia normal até ele chegar à última cela, onde viu um dos prisioneiros aterrorizado. Foi então que ele percebeu uma criatura estranha devorando um dos prisioneiros. Era o canibal, cuja perna decepada estava crescendo novamente. Após devorar a perna daquele prisioneiro, o policial reagiu imediatamente e começou a atirar, mas os tiros não surtiram efeito no canibal, que o matou instantaneamente. Ao saber que havia problemas nas celas do porão, o chefe de polícia levou todos os policiais para prestar apoio, enquanto Liam May ajudava os irmãos a se esconderem. Os policiais chegaram às escadas, mas o canibal atacou repentinamente, arrancando o coração de um dos oficiais. Os outros abriram fogo, mas o canibal desapareceu rapidamente. No andar superior, os irmãos tentaram escapar do prédio da polícia, mas descobriram que devido ao corte de energia, as portas estavam trancadas. O canibal já estava no encalço deles. Liam May se ofereceu para dar tempo aos irmãos, mas o canibal, obcecado por sua presa, não se interessou por ela. Quando os irmãos chegaram em uma sala no andar superior, perceberam que estavam encurralados. O canibal arrombou a porta e, sem ter para onde fugir, eles ficaram à mercê dele. Ele cheirou e lambeu o rosto de Lisa, mas ao perceber que ela não era sua presa, jogou-a violentamente de lado. O verdadeiro alvo do canibal era Deli. O chefe de polícia finalmente chegou com a equipe, mas o canibal usou Deli como escudo, impedindo-os de agir. O canibal mostrou uma expressão de excitação, e sua cabeça se tornou ainda mais assustadora. Para salvar o seu irmão, Lisa implorou ao canibal, oferecendo sua própria vida em troca de Deli. No entanto, o canibal não desistiria de sua presa tão facilmente. Ele abriu suas asas e quebrou a janela, levando Deli embora. Lisa saiu correndo do prédio, gritando pelo irmão, mas tudo foi em vão. Ela apenas viu eles desaparecerem na escuridão. No dia seguinte, Lisa, desolada, saiu da delegacia e viu um corvo voando. O corvo pousou em uma fábrica abandonada, que agora era o novo covil do canibal. Ao entrar na fábrica, o canibal estava ocupado, e o pobre Deli pagou caro por sua curiosidade. Seus olhos foram arrancados, e ele ainda foi transformado em um macabro troféu na parede. Muito bem, pessoal, terminamos o resumo deste filme. Se você gostou, já sabe, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal. Se você quer assistir a esse e outros filmes que eu trago resumo aqui no canal, na descrição desse vídeo tem um link onde você pega ali uma assinatura, é bem baratinho por mês e você tem acesso a milhares e milhares de filmes clássicos, atuais, lançamentos, além de séries, desenhos animados, tudo pelo melhor preço. E assim também você vai estar fortalecendo aqui no canal. Você também pode nos ajudar se tornando membro, ou então com um simples comentário aqui embaixo. Lembrando que tem aquela brincadeira, a melhor ideia engraçada de como derrotar o Jeepers Creepers vai estar tendo comentário fixado. E para mais ideias de resumos de filmes, vocês também podem estar deixando as opções aí embaixo nos comentários. Até o próximo vídeo, Jimmy fica por aqui, muito obrigado, valeu!